receptação, réu pronunciado, alegação de ausência dos requisitos autorizadores para manutenção do decreto cautelar, inocorrência, necessidade de ser preservada a ordem pública, periculosidade demonstrada, condições pessoais favoráveis e irrelevantes, insuficiência das medidas cautelares diversas, ordem conhecida e denegada. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, desembargador Henrique. Nós tivemos acesso ao voto, né? Eu ratifico o meu voto provisório, acompanho o eminente relator. Como vota a desembargadora Ângela? De igual forma, excelência, acompanhando integralmente a relatoria. Ok. Então, por unanimidade. Obrigado, senhor. Obrigada. 3.7. Não, 3.1. Habeas corpus 063, 55, 59, 87, 2024. A relatora da Estado da Marrucha, está em dentro da mesa. Eu indate o doutor Rafael Caldeira Linhares de Souza. Vai dar, vai. Tem dois advogados. Caldeira Linhares e o segundo. Eu indate o doutor Rafael Pauleta Ponte Caviera, em ponto em sala. Doutor Rafael? Opa, presente? Doutor Rafael, eu indago se o senhor deseja a leitura do relatório, dispensa. Dispenso relatório, excelência. O senhor está com a palavra, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado. Quero iniciar estendendo meus cumprimentos a todos os presentes, aos colegas advogados, servidores da Justiça, e estender também os meus cumprimentos à eminente relatora, desembargadora Marlúcia, na pessoa da qual vou estender também aos demais componentes deste colegiado. Não menos importante, também saudar a doutora Nádia, a procuradora que representa o Ministério Público aqui na sessão, e dizer da minha satisfação, brevemente, excelência, em sustentar e fazer a minha primeira participação no estado do Ceará, já que ainda não tínhamos atuado aqui anteriormente. Estamos apenas em outros estados do Nordeste. Mas, indo direto ao ponto, eu quero iniciar minha fala trazendo para Vossas Excelências uma ilustração muito simples. O habeas aqui pautado, ele não discute liberdade, prisão, ele não discute nulidade procedimental, ele não discute nada do tipo. Ele discute tão somente a competência ou a incompetência, como é requerido por nós, da comarca do Juizado de Violência Doméstica do Crato, no Ceará. E aí eu vou fazer uma breve explanação para Vossas Excelências, que é indispensável para compreender o objeto do habeas, que seria o seguinte: esse habeas surge de um litígio, um contexto familiar muito delicado, ocorrido na divisa entre Pernambuco e Bahia, precisamente nas cidades de Juazeiro e Petrolina. Então, o que acontece? Houve uma situação, para ilustrar de maneira en passant, de litígio familiar, um divórcio, um casal que possuía 2 filhos, um casal que, já divorciados, apesar de ainda conviverem, a esposa veio a óbito, e com o óbito da esposa, que foi socorrida e foi, enfim, amparada na época, durante todo o tratamento e os dias finais, pelo seu marido, ex-marido, né? Houve o início de um litígio entre a família materna, já pós-falecimento da esposa, que decidiu brigar pela guarda dos filhos e retirá-la do pai, que é o paciente, o senhor Alisson Ferreira Lima, e isso gerou diversos desdobramentos. Um exemplo disso é que atualmente existe, e aí eu já entro um pouco na razão de ser desse habeas corpus. Nós estamos diante de um contexto litigioso familiar, em que a família materna está em um litígio aberto com o paciente e genitor de 2 crianças, e isso gerou uma confusão processual muito difícil de
se lidar, digamos assim, porque nós temos um fato hoje que foi consumado no estado da Bahia. Nós temos um inquérito que apura possíveis agressões cometidas pelo paciente, instaurado no estado de Pernambuco, pela Polícia Civil de lá, e acompanhado por um judiciário de lá, pelo judiciário pernambucano. E não bastasse a discussão que já existe entre competência da justiça pernambucana e da justiça baiana, surge, surpreendentemente, uma medida protetiva exarada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Crato, do Ceará. Então, nós hoje nos encontramos em uma verdadeira confusão processual, onde há um inquérito policial apurando supostas agressões promovidas pelo paciente contra a ex-esposa e que uma tia ou irmã da ex-esposa teria afirmado que as crianças também teriam sido alvo de violência durante uma viagem para o Crato. Então, o juiz do Crato, a juíza do Crato, decretou essas medidas protetivas com base nisso. E hoje, vejam, é difícil a compreensão, mas estamos nesse cenário. Há um inquérito em Pernambuco, há uma discussão entre competência de Bahia e Pernambuco e surge uma medida protetiva decretada no Crato. E aí, Vossas Excelências podem me perguntar, certo? Vamos começar a conectar tudo isso com habeas corpus. O objetivo e o objeto desse habeas é tão somente reconhecer a incompetência do juiz do Crato para continuar a tutelar as medidas protetivas. Vejam, Excelências, nós não estamos pedindo nem pleiteando a nulidade da medida protetiva diante dessa incompetência do juiz do Crato. Não é isso. Inclusive, até por uma lealdade procedimental, nós observamos no próprio habeas que protocolamos que foi feita uma varredura, uma pesquisa jurisprudencial, e, de fato, o STF entende que, em situações de urgência, em razão dessa questão do princípio do imediatismo em atenção à urgência de vítimas, o juiz pode, sim, tomar as cautelas necessárias e atender essa urgência. Mas, atendida essa urgência, supera-se essa questão e deve ser remetido o procedimento para a vara que realmente é competente. Então, aqui eu quero trazer para Vossas Excelências o seguinte: por que se questiona a competência da comarca do Crato? O primeiro ponto nós estamos tratando aqui, e é preciso fazer essa distinção, apesar de se tratar de um microsistema de proteção, como é a Lei Maria da Penha, esse microsistema de proteção, apesar de híbrido, nesse ponto específico, ele é matéria de processo penal. Ele não é objeto de processo civil. E isso não sou eu que afirmo. Isso quem afirma, primeiro, é a própria Lei Maria da Penha, que fala que o critério norteador da competência será o eventual domicílio da vítima nos processos cíveis. Artigo 15 da Lei Maria da Penha. Isso é taxativo, isso não é o advogado que está dizendo, o impetrante, isso é a própria Lei Maria da Penha. Então, aqui, não se trata de uma ação civil, porque o objeto do processo penal é a pretensão punitiva estatal, e a pretensão punitiva estatal aqui é uma imputação de que houve supostas agressões promovidas pelo paciente e, portanto, resultando numa medida cautelar que cesseou a sua liberdade, que é a medida protetiva. Tendo essa premissa muito clara, os critérios norteadores de competência são aqueles fixados, como diz a própria Lei Maria da Penha, no Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal é taxativo no seu artigo 69, no seu artigo 70, em que o local competente é o local da consumação delitiva. A medida protetiva ela foi decretada, segundo a fundamentação da magistrada, se arvorando no cometimento de um suposto delito. Tudo bem. Então, já que é assim, precisa se ater aos critérios elencados no próprio Código de Processo Penal. E nesse ponto, por que estamos ressaltando isso? Não discordamos integralmente, não, da decisão da doutora magistrada, até porque, se nós pegarmos aqui a literalidade, ela menciona que as medidas protetivas foram atendidas em razão do princípio da urgência, do primeiro momento. Nós concordamos com isso, não dizemos que a medida é ilegal só pela questão de competência, mas ela mesma fala que tem que ser atendido os critérios do Código de Processo Penal, mas não atendeu esses critérios. Então, o primeiro critério, em ordem cronológica e taxativa, é o local da consumação delitiva. O suposto delito se consumou em Juazeiro da Bahia.
não em Petrolina, mas mesmo assim há um inquérito em vigor em Petrolina e, como eu disse, já há uma discussão entre competência de Pernambuco e Bahia. E aí, o que acontece? Por já ter um procedimento lá, seria atendido o primeiro critério, que é o local da consumação delitiva. Mas o segundo critério, segundo o próprio Código de Processo Penal, é o domicílio do réu ou do investigado. Então, perceba, Excelência, que o paciente aqui, ele e a sua família inteira, os 2 filhos, a ex-esposa, todos residiam em Petrolina, na divisa entre Pernambuco e Bahia. E em momento nenhum saíram de lá. Quando veio a óbito a genitora, as crianças pararam por uma breve viagem acompanhada da família da mãe, com autorização, inclusive, do paciente, que foi posteriormente surpreendido com um boletim, com essas medidas protetivas, mas que o fato das crianças estarem viajando não altera o domicílio delas. E eu trago isso por amor ao debate, porque o domicílio das crianças alvo da medida protetiva não seria, inclusive, critério para a fixação da competência. O critério seria justamente o do artigo 70 e do artigo 69 do Código de Processo Penal. Então, nesse ponto, o que eu quero trazer para Vossa Excelência? Os critérios são esses, e a terceira sessão do STJ, perceba, quinta e sexta turma, há uma unificação de entendimento nesse sentido, está posto no habeas corpus também, no sentido de que eventual viagem das pessoas que são beneficiadas pela medida protetiva ou da suposta vítima não altera o local de competência para tutela tanto da medida protetiva quanto de eventual processo ou ação penal. E foi justamente esse o caso. Foi o caso em que 2 menores encontraram-se numa viagem de 10 a 15 dias, ao passo que tudo isso foi aproveitado para ser registrado, solicitado, etc. E, novamente, reitero aqui para que não haja o risco de ser interpretado de maneira equivocada. Mesmo assim, não se está pedindo a nulidade ou a revogação dessas medidas protetivas. Não é isso. Nós só queremos ter condição de exercer uma defesa de maneira mais clara, sem uma confusão processual misturando 3 estados diferentes da federação por um único fato, o que realmente dificulta o exercício defensivo de qualquer pessoa, não é só do paciente. Então, nós temos aqui, muito claro, pelo critério do domicílio do investigado e pelo critério da consumação delitiva, do local da consumação delitiva, a comarca de Petrolina como sendo a comarca competente para continuar a tutelar essas medidas protetivas que já existem, e não a comarca do Juizado Especial de Violência Doméstica do Crato. Esse é o pedido central desse habeas, Excelência, que se reconheça a incompetência do juiz do Crato para continuar a tutelar e processar as medidas protetivas, e que esse feito seja remetido para a comarca de Petrolina, Pernambuco, porque os critérios a serem atendidos aqui para a fixação de competência, por não se tratar de processo civil, e sim de processo penal, são os critérios estabelecidos no CPP. Esses critérios, em harmonia com a própria Lei Maria da Penha, novamente, não é a palavra do advogado, isso é a taxatividade legal do que está posto na lei. Todos esses critérios, não há uma margem interpretativa que possa apontar para outro local. É consumação delitiva e a domicílio do investigado. Então, sendo essa a questão, fica aqui, ao nosso sentir, e muito também pela jurisprudência unificada da terceira seção do STJ, fica muito claro ao nosso sentir que seria esse o destino. A magistrada, vale aqui uma ressalva, ao fundamentar sua decisão, como eu disse, nós não discordamos frontalmente da decisão dela, mas achamos que a decisão foi completa, porque ela concorda com tudo que nós falamos, dizendo que há que se seguir os critérios do Código de Processo Penal e etc., mas faz uma afirmação genérica na sequência de que, por isso, ela rejeita o pedido e mantém a competência no CRATO. Mas ela não aponta qual critério, então, seria esse do Código de Processo Penal, porque nós estamos trabalhando concretamente com o artigo 69 e o 70, que são os que fixam a competência. E Sua Excelência tratou de maneira genérica, tanto é que apontamos uma violação ao artigo 315 do Código de Processo Penal, que faz o controle de fundamentação das decisões em matéria penal. E uma decisão, nesse ponto específico, extremamente genérica.
Por isso, a necessidade e a insurgência do presente habeas corpus para poder buscar guarida aqui nessa terceira Câmara Criminal e tentar fazer com que sejam respeitados os critérios de fixação de competência em matéria de processo penal. Novamente, apesar de se tratar de um sistema de proteção híbrido, mas o objeto aqui, especificamente, por não se tratar de uma ação civil, é o processo penal e, portanto, deve ser respeitada a previsão legal, em harmonia com a própria Lei Maria da Penha, do artigo 69 do artigo 70. Esse é o nosso pedido, eu agradeço a atenção, não vou exaurir o tempo, mas me coloco à disposição também para eventuais esclarecimentos, e é isso. Muito obrigado, eu encerro aqui, Excelência. Muito obrigada, doutor Rafael, parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Nádia. Obrigada, Excelência. Parabenizo e cumprimento e seja bem-vindo, doutor Rafael, ao Estado do Ceará, mas vou discordar e acho importante pontuar o seguinte: eu vou referir um parecer do Ministério Público de Primeiro Grau, mas por questões de sigilo da parte em relação ao nome de menores, eu vou referir aos adolescentes apenas pela inicial, certo? Eu não vou fazer uma leitura ipsis literis do parecer, porque no parecer é uma nominação e eu tenho como regra não nominar menores em procedimentos. Então, no parecer consta o seguinte: cuida-se de arguição de incompetência, requerendo-se a remessa dos autos à comarca de Petrolina, formulado por AFL, referente ao processo, à numeração, no qual foram deferidas medidas protetivas em favor de A e D. Em análise dos autos principais, observa-se que o requerimento das medidas foi formulado pela autoridade policial em favor de A, de 15 anos de idade, e D, de 14 anos de idade, representados por sua tia e em desfavor do pai dos mesmos. Compulsando os autos, observa-se que a tia compareceu na delegacia, informando que a sua irmã havia falecido em 27 de 6 de 2024, na cidade de Petrolina, existindo um procedimento criminal por morte suspeita. Que após a morte de sua irmã, seus sobrinhos A e D ficaram sob sua custódia, com o consentimento do genitor, residindo neste município. E que, após saberem que o pai viria buscá-los, esses adolescentes teriam relatado abusos e violências que sofriam. D teria dito que constantemente sofria com agressões físicas, com chutes, murros, tapas e punições, enquanto que A relatara que seu pai disse que iria lhe humilhar e expulsá-la de casa, e que ficavam trancados no quarto enquanto o pai batia na mãe, sendo que em uma das brigas A teve que se jogar na frente da mãe para que as agressões cessassem. Motivo pelos quais requereram medidas protetivas em favor dos adolescentes, sendo estas deferidas. O requerido, então, pediu que os autos fossem remetidos à Vara Regional da Infância e Juventude de Petrolina, local onde o e seria o domicílio das partes para que a medida fosse anunciada. Não obstante, os fatos teriam ocorrido na cidade de Petrolina, como apontado pela tia, e atualmente esses adolescentes, muito falecimento da mãe, ficaram sabendo que o pai iria buscar e relatar a situação que sofreram. Eu achei interessante pontuar isto, porque uma idade de 14 e 15 anos de idade, há uma natural formação mental, se não houver nenhuma restrição ou limitação, que permite que esses jovens de 14 e 15 anos de idade tenham uma percepção clara do contexto de violência que estavam inseridos e de que risco poderiam sofrer num eventual novo contato com aquele que supostamente seria que violasse seus direitos. Então, não só eles conseguem entender isto com essa idade, conseguem formular claramente as coisas pelas quais passaram. Portanto, eu coloco importância bastante grande na formulação dada por esses adolescentes de 14 e 15 anos. E no receio demonstrado pelos mesmos para voltar ao convívio com o seu genitor. Portanto, eu entendo que há uma narrativa de ambiente de violência doméstica, e entendo que essas medidas eram urgentes, necessárias e primavam pelo bem-estar dos menores ali envolvidos. Desta forma, eu reitero o parecer já exarado nos autos e leio a ementa para fins de registro, pontuando a importância que se deve dar à doutrina de proteção integral dos menores neste contexto. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, violência doméstica familiar, tese de incompetência absoluta do juizado da comarca de Crato, remetendo-se os autos à Vara Regional da Infância e Juventude de Petrolina, local dos supostos fatos,
originários do domicílio das partes, a medida fosse analisada pelo juiz competente, entendo pelo não acolhimento. Independentemente do local onde tenham ocorrido as supostas condutas criminosas, o juízo do domicílio atual dos adolescentes, aonde eles se encontram e aonde eles pediram proteção, seria competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgências por aplicação do princípio do juízo imediato. Portanto, reconhecimento, mas negação da ordem, como manifesta, Excelência. Muito obrigada, doutora Nádia. Devolvo a palavra à nobre relatora do desembargador Marluz. Obrigada, desembargadora Andréia. Eu vou proceder à leitura do projeto de emenda sem averbedação. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de AFL contra ato supostamente praticado pelo juízo do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da comarca de Crato, nos autos do procedimento número 0010-681, dígito 31. Alega o paciente sofrer constrangimento ilegal em razão da decisão que rejeitou a exceção de incompetência nos autos número 0010-681, dígito 31, servindo-se de fundamentação manifestamente contrária aos dispositivos previstos nos artigos 69, 70, 71 e 315, todos do Código de Processo Penal. Como se disso, as medidas protetivas de urgência constituem ação interventiva do Estado visando a proteção da integridade física e psíquica da vítima em situação de violência doméstica. Ademais, a Lei 14.344 de 2022, Lei Henri Borel, instituiu no ordenamento jurídico mecanismos para a preservação e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, indicando no artigo 33 que se aplicam subsidiariamente, no que couber, outras legislações, Estatuto da Criança e Adolescente, como também a Lei Maria da Penha. No caso, embora não haja previsão específica de aplicação do princípio do juízo imediato aos pedidos de medidas protetivas de urgência de caráter penal, o artigo 13 da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, determina a aplicação da legislação relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, as causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Acerca da matéria aqui tratada, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, abro aspas, na resolução de conflitos que versam sobre o atendimento das necessidades de crianças e adolescentes, o norte hermenêutico deve ser sempre o interesse do menor, que, atrelado ao princípio do juízo imediato, artigo 147 do ECA, atender-se-á aos objetivos traçados no Estatuto, aquele juízo que tem a possibilidade de interação mais próxima com a criança ou adolescente e seus responsáveis, fecho aspas. Combinado? Decisão do ministro relator Marcos Buzzi, segunda sessão julgada em 23 de 6 de 2021. Além disso, evidencia-se que a aplicação do princípio do juízo imediato na apreciação dos pedidos de medidas protetivas de urgência não entra em conflito com as demais disposições da Lei 11.340 de 2006, uma vez que facilita o acesso da vítima de violência doméstica a uma rápida prestação jurisdicional
que é o principal objetivo perseguido pelas normas processuais especiais que integram o microsistema de proteção de pessoas vulneráveis, que já se delineia no ordenamento jurídico brasileiro. No caso em apreço, extrai-se que as vítimas, em tese, são os adolescentes DML e AJML, os quais, com consentimento do genitor, foram para a residência de familiares maternos na cidade do Crato, Ceará, onde se encontram residindo atualmente. A senhora ACAM, tia dos adolescentes, registrou o boletim de ocorrência número 313.429 de 2024, em que noticiou o falecimento da irmã na cidade de Petrolina, Pernambuco, em 27 de 6 de 2024, local onde há um procedimento criminal por morte suspeita, bem como relatou que, após chegar ao conhecimento dos sobrinhos que o pai viria buscá-los, estes relataram-lhe sofrer abusos e violências por parte do genitor, motivo pelo qual a levou a requerer as medidas protetivas em favor dos adolescentes. Tais medidas foram deferidas perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Crato, Ceará, processo 020-2659, dígito 97, cuja intimação do suposto agressor ocorreu no dia 16 de 7 de 2024, páginas 23 a 24. Na espécie, não se vislumbra ilegalidade na decisão que rejeitou a arguição de incompetência, pois amparada na aplicação do princípio do juízo imediato. Portanto, cabendo ao juízo do domicílio provisório das vítimas somente o procedimento das medidas protetivas de caráter urgente, não alterando ou modificando a competência do juízo natural para o processamento e julgamento de eventual ação penal, que deve ser definida conforme as regras gerais do Código de Processo Penal, precedentes do STJ. Habeas corpus, portanto, conhecido, ordem denegada. Como voto, presidente. Muito obrigada, desembargadora Marlúcia. Como voto, desembargador Henrique? Obrigado, presidente. É uma matéria não muito comum aqui, mas eu creio que a eminente relatora deslindou a matéria da melhor forma possível, face o princípio do juízo imediato, já que os infantes se encontram na comarca do Crato. Não é isso, desembargador? Então, sem delongas, adiro integralmente o voto da eminente relatora. Eu também, da mesma forma, é um voto primoroso da desembargadora Marlúcia, com toda a delicadeza que o caso requer. Então, eu ratifico meu voto provisório, acompanho a eminente relatora. Então, por unanimidade, habeas corpus conhecido, ordem denegada. (3.7), habeas corpus 063-6119, dígito 29/2024. Da relatoria do desembargador Henrique. Está em mesa, desembargador Henrique? Doutora Maria Natália Alves Barbosa, se encontra em sala? Sim, excelência. Eu indago a doutora Maria Natália se deseja a leitura do relatório. Dispensa. Dispenso. Doutora Natália, a senhora tem um prazo regimental de 15 minutos. A senhora está com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero saudar os excelentíssimos desembargadores, em nome do desembargador relator Henrique Jorge Holanda Silveira. Quero saudar também a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Nádia Costa Maia, defensores públicos, demais servidores presentes nessa sessão e também os colegas advogados que estão acompanhando esta sessão de julgamento. No caso, o presente habeas corpus ele foi impetrado em favor do paciente José Edson dos Santos,
tendo como base uma decisão de indeferimento de pedido de revogação de prisão preventiva, alegado pelo excesso de prazo, exarado pelo juízo da primeira vara criminal de Juazeiro do Norte. O processo originário, a ação penal pública, ela versa sobre crime doloso contra a vida e segue assim o rito do júri. Então, a negativa do pedido feito pela defesa foi trazida pelo juízo singular com o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e pelo não vislumbramento do alegado excesso de prazo ou do constrangimento ilegal, e a oportunidade também que o juiz singular fundamentou que a demora do processo em questão era decorrente da complexidade da causa e também por atuação do próprio requerente. Em primeiro lugar, é válido mencionar que o paciente ele não oferece risco para a ordem pública ou a ordem econômica ou instrução criminal, até porque este já encerrou com a apresentação das alegações finais, tanto pela defesa quanto pela acusação, e também já foi proferida a sentença de pronúncia em 19 de junho de 2024. Também não oferece risco à aplicação da lei penal, até porque não existe nos autos qualquer comprovação deste perigo concreto do constituinte, seja na intimidação ou coação de testemunhas, ou por alguma forma tenha atuado com alguma atitude temerária ou protelatória da ação penal em questão. O cerne do decreto preventivo do constituinte foi objeto de informações oriundas de outra ação penal em trâmite no juízo de Pedreiras, no estado do Maranhão. Até porque neste processo que tramita em Juazeiro do Norte, que no caso retrata-se dessa questão do constituinte, ele já tinha constituído advogado e já tinha apresentado defesa desde de novembro de 2018. Então, a partir de informações oriundas deste outro processo, que foi decretada a preventiva dele. Inclusive, válido mencionar que neste processo que tramita no estado do Maranhão, após um pedido dos outros causídicos que acompanham o defendente, foi feito um pedido de prisão domiciliar humanitária por questões de estado de saúde, e o Ministério Público, ele, em fevereiro de 2024, opinou favoravelmente pela revogação da prisão preventiva, não só deste defendente, como também dos demais réus no processo do estado do Maranhão. E também essa manifestação ela foi reiterada em outros pareceres do Ministério Público. E oportuno destacar também que não prospera o argumento de que a demora processual foi referente à questão da atuação da defesa ou da complexidade do caso. Até porque no processo que tramita em Juazeiro do Norte, referente ao constituinte, ele só figuram no polo passivo desta demanda 2 réus, que no caso é defendente e outro acusado. E tendo em vista que a defesa do José Edson também não teve uma atitude temerária ou protelatória em nenhuma questão no processo, até porque da sentença de pronúncia não opôs embargos de declaração, como também não opôs recurso de distrito, o que demonstra que a defesa não tem o intuito de protelar o feito ou postergar mais ainda a questão do trâmite processual e da segregação cautelar do réu. E, além disso, a demora para proceder com a questão dos expedientes de diligências referentes ao eventual recambiamento do réu para o estado do Ceará também não decorreram da atuação da defesa, até porque, de pronto, a defesa ela comunicou no processo que não havia mais necessidade
do recambiamento do preso para o estado do Ceará, até porque do longo período que ele está preso, desde junho de 2023, a família já se deslocou para o estado do Maranhão e estava residindo também na comarca de Bacabal, que era onde ele estava custodiado, e a partir de então passou a nutrir domicílio para ficar essa relação entre a relação familiar com o custodiado. Outra questão também é que ele estava aguardando um procedimento cirúrgico também no próprio estado do Maranhão. Então, a defesa, de pronto, ela comunicou no processo que não havia mais essa necessidade, como forma até de impedir futuros gastos do próprio estado com essa questão do recambiamento sem mais a necessidade. Além disso, o próprio despacho do juiz que determinou a expedição de um juízo, de um ofício para o juízo de Bacabal, referente a informações de se existiam ainda vagas para a permanência do preso no local, de pronto a defesa comunicou no processo que o processo que tramita no estado do Maranhão, a competência era do juízo de Pedreiras e não de Bacabal. Então, antes mesmo da defesa ser intimada do despacho, ela, de pronto, no dia seguinte ao despacho proferido, ela comunicou no processo que a competência para essa avaliação seria do juízo de Pedreiras, do estado do Maranhão, e não de Bacabal. Inclusive, informou, a partir de informações dos próprios familiares do cliente, que necessitaria de uma análise prévia do SGV, que é a supervisão de gestão de vagas que é referente à questão do estado do Maranhão. Então, além dessa pontuação, foi trazida essa questão da supervisão de gestão de vagas, a necessidade, indicou também os contatos e os correios eletrônicos para facilitação do contato entre a secretaria do juízo, ou seja, aqui a defesa ela não tinha sido intimada, o que corrobora para o argumento trazido neste habeas corpus de que ela de pronto veio a esclarecer as particularidades trazidas no próprio processo perante o juízo de Juazeiro do Norte. E caso fosse interesse da defesa protelar o feito em questão, ele teria se ausentado, se mantido inerte de informar essas questões no processo, essas particularidades da questão da competência, dessa análise prévia da supervisão de gestão de vagas do estado do Maranhão, e estaria aguardando até o momento a resposta ou do ofício ou da carta precatória endereçada ao primeiro juiz, que seria de juiz de Bacabal. Essa resposta infrutífera, provavelmente. Então, de pronto, a defesa ela foi diligente em comunicar no processo essas questões, essas particularidades do processo em questão. E o que se constata é que a atuação ela foi célere, foi zelosa, de forma a minimizar a questão do trâmite processual e impedir, reitero, a questão dos gastos públicos que seriam feitos com recambiamento do preso ou até com expedientes com oficial de justiça, caso fosse necessário. Nesse sentido, o paciente ele se encontra preso, ele foi preso em 7 de junho de 2023 e ele se encontra preso há 1 ano e 5 meses, aproximadamente 524 dias, e o que não justifica essa manutenção no cárcere sem preencher a questão dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E também sem uma estimativa ou previsão para submeter-se ao conselho de sentença no júri popular, o que configuraria, assim, o constrangimento ilegal. Então, indaga-se, a partir destes argumentos, qual seria o impedimento para o prosseguimento do feito da sessão plenária e a designação da sessão plenária para submissão do senhor, do paciente, numa sessão plenária do Tribunal do Júri. E, assim, por todos os argumentos trazidos aqui, o paciente também ostenta condições pessoais favoráveis, não possuindo
processo criminal, condenação transitada em julgado. Também não oferece risco que necessite dessa manutenção, dessa prisão preventiva por um longo período sem uma estimativa de prazo ou por prazo indeterminado, e por todo exposto, pugno pela concessão da integral da ordem pleiteada nesse remédio constitucional, a fim de que o senhor José dos Santos ele aguarde o trâmite do processo em questão em liberdade, sendo assim revogada a prisão preventiva anteriormente decretada, expedido seu alvará de soltura, ou de forma subsidiária que seja concedida a liberdade provisória com a aplicação de medidas menos gravosas com base no artigo 319 do Código de Processo Penal. Obrigada. Obrigada, doutora Natália, parabenizo pela sustentação. Com a palavra, a nobre procuradora, doutora Nádia. Obrigada, Excelência. Igualmente, parabenizo a doutora Natália pela clareza de seus argumentos, que encontram realmente eco nos folhos do processo. Destaco a lealdade processual que ela mesma manifestou, que a defesa tem tido para com o processo, uma vez que verifico que realmente houve manifestação por parte da defesa do réu José Edson para comunicar que não havia necessidade de recambiamento do mesmo. Tanto todas essas expedientes de carta precatória, destinada à intimação, da sentença da pronúncia, todos esses expedientes são necessários por força dos cânones do processo penal. Eu entendo que não houve nenhuma irregularidade no trâmite, não me aparenta ter havido nenhuma desídia do Estado juiz capaz de configurar excesso de prazo injustificado na formação da culpa, sendo que a pronúncia já foi dada. Diante dos fatos, eu reitero o parecer já exarado, Excelência, e leio a ementa para fins de registro. Trata-se de habeas corpus sem pedido liminar, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com 292, todo do Código Penal. Excesso de prazo na formação da culpa, não ocorrência, feito que segue trâmite regular, sentença de pronúncia, incidência da súmula 21 do STJ. Alegação de ausência da fundamentação na decretação e manutenção da prisão cautelar, descabimento, a decisão que foi da decretação da prisão preventiva, inclusive, já foi validada por TJCE no HC mencionado na ementa, inexistência de fatos novos que modifiquem a situação prisional, parecer, Excelências, pelo conhecimento e não concessão de ordens habeas corpus, novamente parabenizando e deixando o meu boa tarde para a doutora Natália. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao nobre relator Desmado Henrique. Obrigado, presidente. Também cumprimentar a doutora Nádia, bem como a doutora Natália, pela brilhante sustentação oral produzida. Aliás, ambas as duas, como diria um amigo meu, ambas as duas. Parabenizar as duas pela brilhante sustentação oral produzida. Eu vou pedir as escusas aos minites pares, as partes, para ler só a verbetação. Aqui eu estou conhecendo da ordem e denegando com recomendação de celeridade no deslinde da ação. Ementa penal e processual penal, habeas corpus, homicídio qualificado, alegação de ausência de fundamentação da decisão, que manteve o decreto cautelar em ocorrência, necessidade de ser preservada a ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, periculosidade demonstrada, risco concreto de reiteração delitiva, excesso de prazo na formação da culpa, incidência da súmula 21 e 52 do STJ, complexidade da ação, súmula 15 TJCE, inexistência de desídia estatal, aplicação do princípio da razoabilidade, ordem conhecida e denegada, com recomendação ao juízo de instância primeiro, juiz Acor. Muito obrigada, Desmado Henrique. Como nós já tínhamos assim, né, tido contato com o processo através do voto provisório, eu vou acompanhar o eminente relator. Com o voto, desembargadora Ângela. De igual forma, Excelência, nada a acrescentar ao judicioso voto do desembargador Henrique. Obrigada. Então, por unanimidade, habeas corpus denegado. 3.18, habeas corpus 063, 5703, dígito 61, 2024, da minha relatoria.
063 5703. Disto eu indago se o doutor Túlio Magno Gomes Ribeiro se encontra em sala. Estou presente, Excelência. Doutor Túlio, o senhor deseja a leitura do relatório ou dispensa? Dispenso. Obrigado. O senhor tem um prazo regimental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Muito bem, muito obrigado. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora presidente desta colenda Câmara Criminal, excelentíssimos desembargadores presentes, douta, representante do parquê, Defensoria Pública, servidores, advogados presentes, a quem saúdo nas pessoas dos colegas Leonardo Feitosa e Daniel Souza. Pois bem, eu trago aqui ao conhecimento de vossas excelências, através desse habeas corpus, um caso de um pai de família, dotado de seus 50 anos de idade, com um histórico pessoal exemplar, imaculado, pai de 4 filhos, esposo de uma servidora pública municipal, titular de 2 empresas, sendo uma um lava-jato, outra uma retífica de automóveis, esta última constituída no ano de 2013, atuante no mercado há mais de 11 anos, de onde ele e sua família oferem a renda que sustentam seus filhos e, enfim, é destinado para o sustento da família. Renda esta perfeitamente registrada, prestadas as contas junto à Receita Federal. É uma pessoa que nunca vivenciou esse contexto policial, esse contexto jurídico que enfrenta e vivencia atualmente. Mas que hoje, juntamente com sua família, vive assombrado, aliás, sobrevive, excelências, assombrado, por essa acusação motivada simplesmente porque, nos meses de agosto e setembro do ano passado, 2023, ou seja, mais de um ano, recebeu em sua conta bancária 2 pagamentos, sendo um na ordem de R$4.000 e outro no valor de R$27.000, há mais de um ano, repita-se. Em função disso, teve contra si lançado, no começo deste ano de 2024, uma primeira representação por prisão preventiva, associada também com o pedido de busca e apreensão criminal, que naquele primeiro momento teve a prisão preventiva indeferida pelo juiz da Vara de Delitos de Organização Criminosa, sendo autorizado somente a questão relacionada à busca e apreensão criminal no começo do ano. Frente a isso, o paciente foi convocado, à época, a comparecer à Delegacia Metropolitana de Caucaia, tanto que compareceu prontamente atendendo a esse chamado, essa requisição. E o fato é que no dia 15 de julho de 2024, prestou interrogatório referente a esses casos, tendo respondido absolutamente a todas as perguntas feitas pela autoridade policial, justificando os porquês dos recebimentos desses valores de R$4.000 e R$27.000 em sua conta, comprovando, inclusive, que esses recebimentos versaram a respeito de serviços que foram prestados pelas empresas, inclusive franqueando, entregando ao delegado, não só esses comprovantes, mas também cópias das declarações de imposto de renda dele e da sua esposa, mostrando ali da forma mais transparente possível toda a sua vida financeira, dele, da sua família, e se colocando à integral e restrita disposição da delegacia para quaisquer tipos de esclarecimentos. No entanto, cerca de 2 meses depois, a autoridade policial novamente preventiva deste paciente, John Kennedy, sob o mesmo prisma e contexto do pedido anterior, verdadeiramente requentando, e o termo é esse, requentando os mesmíssimos fatos relacionados à questão dos valores de R$4.000 e R$27.000, fazendo somente uma inovação, dessa vez, incluindo neste pedido 52 pessoas, contra quem também representou pelas prisões preventivas respectivas, o que a gente nomina até por prisão por lote ou prisões em lote, inserindo aí
nesse contexto nebuloso, a pessoa do John Kennedy, paciente, que jamais tinha tido qualquer contato, ou sequer conhecia, nem sequer de nome, essas pessoas que acompanharam a essa representação. E aí, por isso, dessa vez, com base nos mesmos argumentos alusivos a esses valores recebidos, que diga-se de passagem, a autoridade judiciária teve conhecimento e teve ciência quando, no primeiro momento, indeferiu a prisão preventiva, mas dessa segunda vez veio a decretar a prisão com relação a esses fatos que já foram abordados desde o começo do ano. Vale destacar, excelências, outro ponto interessantíssimo, que entre o interregno do primeiro pedido para o segundo, a autoridade policial ela incursionou em investigações, ela teve acesso aos aparelhos celulares dos investigados que foram apreendidos, teve acesso também à quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático, onde foi constatado que o John Kennedy, em nenhum momento, manifestou qualquer espécie de contato com esses outros investigados, que também rogamos seja levado em consideração. Então, é nesse contexto amargo, em relação ao paciente, uma pessoa que nunca vivenciou isso na vida, esse contexto de processo penal, jamais respondeu a qualquer ação penal anteriormente, é uma pessoa de quase 50 anos de idade, que nunca tinha sido inserido em uma situação processual como essa, que prontamente compareceu à Delegacia Metropolitana de Caucaia quando convocado, colocando-se inclusive à irrestrita disposição daquela delegacia e da autoridade policial. Diante também do contexto desse requentamento dos fatos que já foram abordados no primeiro momento e agora novamente, é que nós rogamos a vossas excelências que se tenham atenção, inclusive com relação à questão da contemporaneidade, já que esses fatos remontam, esses dois únicos e isolados fatos que estão sendo questionados, remontam a mais de ano. Então, o que isso afetaria? O que esses fatos afetariam a liberdade? Por que esses fatos afetam, de alguma maneira, a questão da ordem pública? O que a liberdade afetaria a marcha processual ou a instrução do processo? Em absolutamente nada. Então, vemos também que o próprio paciente é titular das duas empresas com uma renda definida, amplamente registrada perante a Receita Federal. Então, não é uma pessoa, não se trata de um laranja, é uma pessoa que tem uma empresa constituída em pleno funcionamento há mais de 11 anos. Então, é com base, excelências, por mais que essas situações já estejam postas na peça exordial do HC, mas é com base nesse contexto que nós relembramos que o paciente, ele merece ter a sua prisão preventiva revogada, e razão pela qual se roga a concessão da ordem para que seja revogada essa prisão preventiva, já que o paciente, a ele foi apresentada uma prisão, basicamente uma prisão em lote, que talvez tenha tido até uma dificuldade pelo juiz da vara de organizações criminosas na aferição, ponto a ponto, sobre os porquês, sobre a necessidade dessa medida tão extrema. Então, veja que até a questão relacionada aos requisitos elencados ali no artigo 312 do Código de Processo Penal se encontram ali de uma forma nebulosa, não identificados. Né? Então, em função da desproporcionalidade da medida, da desnecessidade, da ausência de qualquer afetação à ordem pública, é que, muito mais se assemelhando essa prisão a um intento ou uma vocação de antecipação de pena, é que nós postulamos, excelência, a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar o trâmite, a marcha desse processo de liberdade, já que em nada afetaria essa liberdade, em nada afetaria a marcha do processo, ou mesmo a instrução processual de um caso que ele está em pleno acompanhamento, está em vias de apresentação da resposta à acusação
já que a denúncia já foi ofertada. Então, em absolutamente nada afetaria a liberdade caso fosse concedida a ele. E de forma subsidiária, caso Vossa Excelência sim não entenda pela revogação da prisão preventiva, que pelo menos convertam essa prisão em uma medida cautelar alternativa, com o compromisso de participação desse paciente em todos os atos processuais. É uma medida que nós postulamos de uma forma muito razoável, tendo em vista até o histórico dessa pessoa, 50 anos de idade, um empresário, como disse, há 11 anos atuante no mercado, então, e nada afetaria essa liberdade. Então, é nesse sentido que nós, enquanto defesa, postulamos, Excelência, a concessão da ordem, e aqui encerramos a nossa palavra. Muito obrigado. Obrigado, doutor Túlio, parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, doutora Nádia. Obrigada, Excelência. Parabenizo igualmente, doutor Túlio, e vou discordar do mesmo, pedindo vênia ao próprio, para reiterar o parecer já exarado. Lembre-se que esse caso em específico é ligado àquela operação chamada Acanduba, que visava desarticular uma facção criminosa chamada Massa Carcerária, que atua largamente em Caucaia, e a quem é apontado um grande poderio bélico e também a correlação com diversos crimes bárbaros, incluindo decapitação. Então, se trata de uma organização criminosa perigosíssima, e a participação apontada do paciente é justamente naquela formulação do braço financeiro da instituição criminosa. E todos nós sabemos que, muitas vezes, é o braço financeiro que dá o sustentáculo à cooptação, inclusive de entes da entidade pública, na continuidade da atividade criminosa. Então, essa atividade criminosa da massa carcerária permanece aterrorizando aquela cidade. Nós não podemos esquecer a situação de todos os cidadãos de Caucaia que estão aterrorizados com a atuação do crime organizado ali inserido. Portanto, eu reitero o parecer já dado, entendo gravíssima as acusações, entendo que existem motivos para a decretação da prisão preventiva, independente dos antecedentes do réu serem favoráveis ao mesmo ou não, porque é gravíssimo a sustentabilidade de uma organização criminosa lavando dinheiro, que é o que é apontado como participação do paciente. Portanto, reitero o parecer exarado e lerei a emenda para fins de registro. Classe penal, processo penal, habeas corpus com pedido liminar, crime por integrar organização criminosa, operação denominada Acanduba, para desarticulação da facção denominada Massa Carcerária, ou TDN, atuante em Caucaia. Liminar indeferida, alegação de ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, descabimento, presença de elementos concretos a embasar o fumus collicis delicti e o periculum libertatis, necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública, gravidade inconcreta do delito e periculosidade do paciente diante do suposto envolvimento na organização criminosa, operação que foi deflagrada em setembro de 2024, com efetivos cumprimentos de 35 mandados de prisão, estando 8 dos autuados já recolhidos no sistema penitenciário e o paciente foragido, necessidade de interrupção ou diminuição da atuação de seus integrantes, condições pessoais favoráveis e relevância, substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, insuficiência e inadequação das medidas, ausência de contemporaneidade da medida extrema, o decreto prisional contemporâneo aos fatos apurados no decorrer da ação penal e segregação justificada e necessária de acordo com os precedentes jurisprudenciais. Parecer, excelências, pelo conhecimento e não concessão da ordem. É como manifesto. Muito obrigada, doutora Nádia. Eu peço permissão aqui para ler a proposta de emenda sem averbertação. Cuida-se de ordem de habeas corpus em favor do paciente que se encontra foragido, onde a defesa alega que o mesmo sofre constrangimento ilegal em decorrência de falta de contemporaneidade, tendo em vista que o decreto cautelar foi baseado em fatos ocorridos há mais de um ano do decreto preventivo. Alega ainda a desproporcionalidade da medida, tendo em vista que, em caso de condenação, o paciente terá direito ao regime aberto e ainda a excepcionalidade da prisão, pelo que pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou sua conversão em medida cautelar alternativa. Denota-se que a prisão do paciente foi requerida na Operação Acanduba,
deflagrada pela Polícia Civil com a finalidade de mapeamento das organizações criminosas que atuam no estado do Ceará. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi exarada no dia 16 de setembro de 2024, página 63 e 66, e fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta do fato e pelas circunstâncias do paciente se encontrar foragido, bem como para desarticular a organização criminosa. Como é possível observar, o juiz prolator do dissídio fundamentou adequadamente sua decisão nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos escritos nos artigos 312 e 313 do CPP, para garantir a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva e o fato de supostamente o paciente participar da organização criminosa massa carcerária. O fumus comit delicti foi embasado nos indícios de autoria delitiva e na materialidade do crime extraídos, análise do RIF 10.5588, da representação de quebra de sigilo autos 027-8604 de 77 de 2022, onde há fortes indícios de que o paciente figurou como beneficiário de valores suspeitos repassados pela também investigada Adriele Brito. Já o perigo libertatis foi evidenciado na necessidade de resguardo da ordem pública, dada a necessidade de desarticular a atuação de facção criminosa. Nesse sentido, conforme se depreende dos autos, o paciente é investigado pela Delegacia Regional de Crateús, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A referida investigação resultou na instauração do processo criminal 023-4101, dígito 34, 2023, corrente na VEDOC, onde John Kennedy figurou como operador financeiro de um grupo criminoso especializado em lavar dinheiro do tráfico de drogas através da venda de veículos, imóveis e agiotagem. Nesse sentido, evidenciados o fumus comit delicti e o perigo libertatis e devidamente motivado o decreto de prisão preventiva, também é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas, sendo insuficientes, precedentes do STJ. A realidade processual que se observa é que o paciente se encontra foragido, o que põe em risco a aplicação da lei penal e denota que o paciente não colabora com a justiça, o que justifica a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa, a liberdade conforme entendimento de nossos tribunais superiores. Por fim, importante salientar que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não têm um condão de por si sós garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos concretos a recomendar a custódia cautelar, como é o caso. Pelos mesmos motivos, entendo insuficiência a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. Ordem conhecida e denegada é como voto. Como vota a desembargadora Ângela? Excelência, confirmo o voto provisório e acompanho integralmente o voto, Vossa Excelência. Muito obrigada. Como vota o doutor Cid? Obrigada. Então, por unanimidade, ordem conhecida e denegada. O 3.36, o advogado prescindiu, né? E vou só foi, né? Então, vou só proclamar o voto. Certo. O advogado Cláudio Vidal de Brito, né? Então, eu vou proclamar aqui o resultado. Ordem conhecida e denegada. Não é isso, doutor Cid? Agora, vamos para os processos, terminar os processos extra-pauta, vamos para os processos de pauta. 4.45, recurso sentido distrito 00-19-878, de 60/2023. É da minha relatoria. Doutor Diego, não é isso? O recorrente é o Ministério Eu sei, eu quero só esperar ele... Doutor Diego, nesse caso aqui, como recorrente foi o Ministério Público, meu voto foi no sentido de recurso conhecido e desprovido, certo? E eu fui acompanhada pelos meus colegas. Então, mesmo assim, o senhor deseja a sustentação oral? Antecipou o voto, eu
Acato aqui e, obviamente, dispenso aqui a minha sustentação oral e parabenizo, estou aqui desde cedo assistindo e fico muito feliz em ver os debates frutíferos desta Câmara e foi uma manhã de muito aprendizado. Tá, muito obrigada. Obrigado. A força do olhar. Obrigado. Tá, obrigada. Tá. 4.75. Então, Excelência, só para a senhora Sim. poder proclamar o resultado, só para ficar... Não, já proclamei. É recurso conhecido e desprovido. Pronto, obrigado, Excelência. Até mais. Todos tenham um bom dia, boa tarde. Boa tarde. Apelação 020-1225, dígito 14, 2023. Da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Está em mesa, desembargadora? Sim, Excelência. Eu indago se o doutor Eduardo Diogo Diógenes Quezado se encontra em sala. É outro advogado, né? É, né? O doutor Paulo Quezado. Doutor Paulo Quezado, doutor Eduardo Diogo. Não se encontra em sala. Mandar para o final da fila, na segunda chamada. 4.77, apelação 017-3824-62, 2017. 3824. Estou aqui presente. Estou aqui presente. Doutor Cida. A 4.77, isso. Magdalena está em mesa? Sim, Excelência. É 017-3824, dígito 62. Doutor Ciderson, o senhor deseja a leitura do relatório ou dispensa? Dispensa, Excelência. Então, o senhor está com prazo mental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Obrigado pela palavra. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, doutora Ângela Tereza, é na pessoa de Vossa Excelência que cumprimento seus pares, os eminentes desembargadores desta terceira Câmara Criminal, e a excelentíssima desembargadora presidente. Cumprimento também a ilustre procuradora de Justiça, os nobres colegas advogados e os demais presentes. Excelências, busca-se hoje, através dessa apelação, a revisão da sentença que condenou o apelante. Peço a atenção de Vossas Excelências para a análise do presente caso à luz dos princípios constitucionais e do devido processo legal, especialmente no que tange à violação dos direitos fundamentais do réu, com destaque para a nulidade do reconhecimento pessoal realizado de forma irregular. Trata-se de ação penal em face do apelante, na qual lhe imputou a autoria pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, duas vezes, por um lado com o artigo 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal. Pois bem, Excelências, o Código de Processo Penal, em seu artigo 226, estabelece com clareza os requisitos para que o reconhecimento da pessoa seja válido. São 3 as condições a serem observadas. Doutor, só um minuto, o senhor não está aparecendo. Perdão, Excelência. Consegue me ver agora? Ainda não. Ok? Pronto. Conseguindo me ver? Quem está ligado? Perfeito? Pronto, perfeito. Perdão, Excelência. Continuando. Pois bem, Excelência, o Código de Processo Penal, em seu artigo 226, estabelece basicamente 3 requisitos que devem ser observados quanto ao reconhecimento fotográfico, enfim, quanto ao reconhecimento do autor. Primeiro, a descrição prévia de suspeita. Segundo, a comparação com pessoas que possuam características semelhantes. E, por fim, a lavratura de um auto detalhado do procedimento, com a descrição dos elementos escolhidos no reconhecimento realizado. No caso concreto, a defesa sustenta que o reconhecimento realizado foi viciado e nulo, por não observar os requisitos legais exigidos. Como bem salientado por Aulício Lopes Júnior, forma a garantia que o reconhecimento é um procedimento formal e legal, cuja violação dos requisitos não pode ser minimizada de modo algum ou ignorada. A falha na observância da formalidade transforma a prova em absolutamente nula, o que, no presente caso, compromete a própria base da condenação, a própria base acusatória. No que tange, entrando ao mérito do caso, a transcrição da declaração da vítima Renato Cavalcante revela que o reconhecimento se deu sob condições extremamente adversas. O roubo teria ocorrido na madrugada, com pouca luz, e a vítima, conforme relatado por ela própria,
teria sido mantida com a cabeça abaixada durante toda a ação e sob pressão. De maneira surpreendente, quando o depoimento dela em relação ao reconhecimento, a vítima afirmou que o apelante dirigia o veículo, descrevendo até de maneira precisa, com detalhes sobre a altura, cor do cabelo, mesmo informando que o apelante estaria de boné, cor dos olhos e até supondo a idade do réu. E aqui, excelências, como seria possível uma vítima fornecer tais detalhes se as condições de visibilidade e fáticas, conforme por ela mesma explanadas, teriam sido tão precárias? Se a própria vítima disse que permaneceu durante todo o momento sob pressão e de cabeça baixa pelos criminosos. Além disso, excelências, é relevante notar que as informações sobre o apelante foram fornecidas muito antes do procedimento do reconhecimento a ser realizado, o que evidencia a influência de um reconhecimento anterior nas declarações da vítima. Após o procedimento do reconhecimento, a vítima fez uma afirmação que corrobora esse fato. As declarações sobre o acusado foram prestadas após o reconhecimento, por ocasião da tomada do seu depoimento, às 5h42, ou seja, após a realização do procedimento de identificação, que teria ocorrido às 16h40, conforme se observa nos autos, nas folhas 13. Isso nos leva a concluir que a identificação poderia ter sido induzida violando a imparcialidade do procedimento. Outro ponto crucial para a nulidade do reconhecimento é a falta de informações sobre as pessoas que foram colocadas ao lado do apelante durante o procedimento. O termo de reconhecimento, constante nas folhas 3, como bem se observa, ele é omisso quanto às características físicas dessas outras pessoas, que deveriam ter sido detalhadas neste ato, conforme a lei exige. A ausência dessas informações configura um vício no procedimento, uma vez que não se sabe quem foram as outras pessoas que participaram do reconhecimento, ou se ao menos efetivamente participaram. Nós não podemos aceitar que um procedimento que deveria ser um ato de comparação criteriosa e imparcial, que pode levar à condenação de alguém, tenha sido feito sem a devida descrição das pessoas que estavam sendo comparadas ao apelante. E é relevante destacar, excelências, que ao rejeitar a preliminar de nulidade apresentada pela defesa nos memoriais, o juiz de primeiro grau argumentou que, abre aspas, não se pode falar em falta de prova de autoria em razão da nulidade de um possível reconhecimento pessoal, conforme o artigo 226 do CPP, pois a condenação não se fundamenta nesse tipo de prova, mas sim nas provas orais colhidas em juízo, corroboradas pelas evidências obtidas no inquérito policial. Fecha aspas. Excelências, mesmo que a sentença tenha se baseado nas declarações da vítima, do Renato Cavalcante, é imprescindível que a condenação seja sustentada por provas robustas e consistentes. E, no caso, nós temos uma única suposta prova de autoria, que se baseia no reconhecimento viciado e nulo, e que, portanto, não pode ser considerado válido. Ademais, no julgamento do famigerado HC 598-886 de Santa Catarina, de relatoria do ministro Rogério Schietti, STJ, firmou-se o entendimento de que a inobservância do procedimento descrito no artigo 226 torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de eventual lastro para a condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo, fato que rechaça o argumento utilizado pelo juiz sentenciante. E, excelências, esse precedente, ele é claro ao afirmar que a inobservância dos requisitos legais para a realização desse reconhecimento torna esse ato inválido e inadmissível como prova, justamente o que ocorreu no presente caso. Além disso, o apelante não foi reconhecido pela outra vítima, Roberto Ribelino. Em seu depoimento, ele sequer identificou o acusado e, no processo, inexiste outra evidência concreta que vincule o apelante ao suposto crime cometido contra ele. E o Ministério Público, inclusive, excelências, dispensou a oitiva dessa vítima em juízo, o que, no entender da defesa, demonstra a fragilidade acusatória. Diante disso, a condenação do apelante baseou-se em uma única suposta prova, o reconhecimento pessoal contaminado e nulo, sem qualquer outro elemento concreto, independente, que pudesse sustentar essa acusação. E, por fim, excelência, já finalizando aqui minha sustentação, nós não podemos nos esquecer que o princípio da presunção de inocência, ele rege, o nosso processo penal, e é um dos pilares do nosso ordenamento jurídico. O apelante, ele tem que ser tratado como
como inocente até que se prove sua culpa de maneira irrefutável. E, nesse caso, a defesa entende que não há elementos suficientes que comprovem a autoria do crime e essa condenação deve ser revista. Portanto, Excelência, diante do exposto, a defesa requer que este tribunal reconheça a nulidade do reconhecimento pessoal realizado de forma irregular, com base no artigo 226 do CPP, e que, em razão dessa nulidade, seja anulada a sentença condenatória, a qual se baseia em prova condenada, nula e insuficiente para sustentar a acusação. E, além disso, caso Vossas Excelências não entendam, né, pela nulidade da sentença, que aplique-se a absolvição apelante por ausência de provas suficientes que comprove sua autoria nos crimes imputados, conforme o princípio do indulto pro réu. É o que a defesa pede, espera deferimento. Muito obrigado a todos. Em substituição à presidente que se ausentou temporariamente, eu concedo a palavra à representante do Ministério Público, doutora Nádia, para a sua sustentação oral. Muito obrigada, Excelência. Parabenizo o nobre advogado pela sustentação oral e reitero o parecer constante nos autos, destacando um trecho que acho interessante, em que a nobre procuradora, doutora Magnólia, coloca: registre-se que, embora as fotos não tenham sido apresentadas de acordo com o procedimento previsto no artigo 266 do CPP, o reconhecimento foi ratificado em juízo, e a condenação não foi embasada unicamente na palavra das vítimas na fase inquisitória, pois houve ainda a apreensão do veículo utilizado no crime e depoimento da vítima, Renata Cavalcante, em juízo, constituindo-se prova apta para a condenação. Portanto, Excelências, sem maiores delongas, entendo pela manutenção do decreto condenatório visto na sentença, não havendo nulidade na mesma, e lerei a ementa para fins de registro. Trata-se de apelação criminal, roubo majorado, absolvição por falta de provas, improcedência, circunstâncias de crime e depoimento da vítima que não deixam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada aos apelantes, e dosimetria da pena, alegação de dosimetria da pena sem fundamentação, também improcedência. A pena base foi fixada de maneira devidamente fundamentada e em patamar proporcional à conduta. O Ministério Público de segundo grau manifesta-se pelo improvimento da apelação. É como se manifesta, Excelência. Devolvo a palavra à relatora. Muito obrigada, Excelência. Inicio parabenizando o doutor Argla, não é isso? Pela sustentação oral, que aponta com muita precisão as principais questões que ele traz no seu recurso, notadamente quanto à observância da regularidade do reconhecimento fotográfico, conforme o procedimento do artigo 226 do Código de Processo, a questão da suficiência de provas em favor dos apelantes e, finalmente, questões relativas à dosimetria da pena. E eu vou pedir um pouco de paciência da trinca julgadora apenas para ler trechos do voto que eu penso relevantes para esclarecimento das teses defensivas. No que se refere à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, eu anoto aqui no meu voto, notadamente sobre essa questão do horário do reconhecimento que a defesa trouxe e que não passou despercebida, não sei nem se é despercebida ou desapercebida pelo voto, mas eu vou ler aqui a nossa observação quanto ao reconhecimento pessoal feito por uma das vítimas, né? No termo de reconhecimento pessoal, consta a informação de que, junto aos suspeitos, foram apresentadas outras pessoas com traços físicos e fisionômicos assemelhados. Na ocasião, a referida vítima, foram duas vítimas, o Roberto Rivelino e o Renato Cavalcante de Oliveira. E a referida vítima apontou e reconheceu os acusados Fabrício Igor Dias Leite e Maicon Douglas Nascimento Holanda como sendo um dos autores do delito. E eu traço aqui a dinâmica do reconhecimento que está às folhas 13 e 14 dos autos, não vou ler. No entanto, como alegado pela defesa do acusado Fabrício Igor Dias Leite, não há como concluir de forma segura
que a descrição das características dos acusados se deu de forma anterior ao reconhecimento, pois essa individualização não consta no termo de reconhecimento, que foi lavrado às 16 horas e 40 minutos, folhas 13, ou seja, minutos antes das declarações prestadas pela vítima, Renato Cavalcante Oliveira, que foi às 17h42 horas. Por outro lado, o doutor Arla trata do precedente do ministro Schietti sobre o reconhecimento dos réus. E eu cito aqui, a respeito desse precedente citado, alguns julgados recentes também do Superior Tribunal de Justiça, que vão nessa linha dita pela Procuradora de Justiça, a questão da existência de provas independentes, submetidas ao contraditório, ou seja, judicialmente, e que convalidam, não é, o decreto condenatório. Então, trago aqui uma decisão do ministro Saldanha Palheiro, dizendo que se houver outras provas independentes e suficientes o bastante, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser decretada. Uma outra do ministro Ribeiro Dantas, né, agora mais recente, presidente da terceira sessão. Outro dia eu até fiz uma confusão, desembargador, porque o nome dele é Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, né? E quando eu conheci como Marcelo Navarro, quando chegou ao STJ, passou a ser chamado Ribeiro Dantas, um dia eu até fiz confusão, pensando que eram pessoas diferentes. Então, trago aqui um voto do ministro Ribeiro Dantas, também. Bom, eu trago um do Saldanha Palheiro e do ministro Ribeiro Dantas, todos desse ano de 2024, nessa linha de que não há nulidade a ser reconhecida se provas independentes produzidas em juízo confirmarem a condenação. Então, trago essa notícia já à defesa, que está no voto. Em relação à ausência de provas de autoria ou de provas suficientes, que é a outra tese trazida pela defesa, uma das vítimas foi ouvida, Renato Cavalcante de Oliveira, aquela mesma que fez o reconhecimento, e confirmou o que havia dito durante o inquérito policial, inclusive reconheceu o motorista da Tucson e o indivíduo que estava no banco de passageiro. Identificou também o veículo utilizado porque rasgou um pouco o couro do banco com as unhas, e nesse caso foi um roubo de carga em que o motorista e o seu assistente foram retirados e colocados nesse veículo Tucson Prata. Reproduzo aqui a fala da vítima. A outra vítima, como eu disse, só foi ouvida em delegacia, que foi o Roberto Rivelino, não foi ouvida em juízo. Mas também uma outra coisa importante foi trazido pelo Corréu, que foi absolvido, no caso Maciel, desembargadora Marlúcia e doutor Cid Neto. Aqui nas folhas 13 do voto, eu digo o seguinte, que a versão dos acusados de que não estavam de posse do veículo, por sua vez, encontra-se isolada nos autos. Inclusive, ao ser ouvido em juízo, o Corréu absolvido, Francisco Maciel de Souza Bezerra, disse que o carro era dele, mas estava emprestado ao acusado Fabrício Igor Dias Leite desde julho de 2017, ainda permanecendo sob a posse deste na data dos fatos, em 8/8 de 2017. Também afirmou que emprestou o veículo a pedido de Fabrício, porque a sua esposa estava grávida e o carro dele estava na oficina. Após ter o carro apreendido, Fabrício lhe mandou uma mensagem informando acerca do ocorrido. Na ocasião, Fabrício, que é o réu, pediu a Maciel, que foi o absolvido, que informasse na delegacia que somente emprestou o veículo na data de 11/8, ou seja, posteriormente ao fato. Disse que compareceu de forma espontânea na delegacia, com o intuito de reaver o seu veículo, e já estava com toda a história formulada, consoante orientações de Fabrício, e isso está na mídia audiovisual de folhas 266. Então, eu fiz essa leitura apenas para esclarecer e afastar a tese da defesa. Então, vou agora me limitar a ler as razões de decidir.
O decreto condenatório dos acusados não se fundou no reconhecimento pessoal de forma isolada, mas nas provas produzidas em juízo em conjunto com os elementos do inquérito, como as declarações das vítimas, uma delas só na fase inquisitorial, o depoimento do policial militar, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade do processo. Não obstante a negativa de autoria dos acusados, verifica-se a existência de provas suficientes a seus decretos condenatórios. Isso porque o elemento de informação consistente no reconhecimento pessoal dos réus, além de não ter sido considerado de per se, foi corroborado em juízo, embasando-se a condenação nas declarações firmes, coesas e detalhadas das vítimas no inquérito e em juízo, devidamente complementadas pelo depoimento do policial militar que participou das diligências de abordagem do acusado. Em juízo, dos acusados. Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima RCO, além de descrever com detalhes o modus operandi da operação delitiva, da ação delitiva, diz que reconheceu os acusados com plena convicção, pois a ação dos policiais nas suas identificações, se dera de forma rápida. Além de reconhecer o motorista do veículo Tucson e o indivíduo que estava no banco do passageiro da frente, também identificou o veículo utilizado na ação delitiva porque rasgou um pouco do couro do banco com as unhas. Os réus foram encontrados no interior do veículo utilizado na prática delitiva, no qual foi apreendido um bloqueador de sinal e rastreamento veicular do tipo Jammer, equipamento condizente com o modus operandi empregado na empreitada criminosa, no qual houve a subtração de carga de material do caminhão. Em razão de o fato de a vítima RRSR, que é o Roberto Ivelino, eu apenas não coloco o nome na ementa para preservar, não é o nome da vítima. Apesar de ela não ter sido ouvida em juízo, também não conduz esse fato à absolvição dos acusados, considerando que o relato dela, no momento, mesmo que no inquérito, possui validade como prova em conjunto com as demais provas judicializadas. A versão dos acusados de que não estavam na posse do veículo, por sua vez, encontra-se isolada nos autos. Inclusive, ao ser ouvido em juízo, o réu absolvido, FMSB, disse que o carro era dele, mas estava emprestado ao acusado Fabrício Igor Dias Leite desde julho de 2017, ainda permanecendo sob a posse desse na data dos fatos. Na dosimetria da pena, na terceira fase, o pleito de retirada da majorante do parágrafo 2º, primeiro uso de arma de fogo, deve ser acolhida, mas sob fundamentação diversa, com fulcro no artigo 155 do Código de Processo, pois em nenhum momento nas declarações em juízo a vítima, que foi ouvida, mencionou o emprego de arma de fogo, não tendo sido indagado especificamente sobre esse fato. De ofício, verifica-se que o juiz sentenciante não fundamentou a aplicação cumulativa das causas majorantes, inobservando o que dispõe a súmula 443 do STJ. O pedido do afastamento do concurso formal de delitos foi formulado de forma totalmente genérica, pois sequer se declinou a fundamentação para embasá-lo. Por outro lado, de acordo com as provas judicializadas, não restam dúvidas de que foram subtraídos os patrimônios de pelo menos 2 vítimas distintas, os celulares, além da carga que estava sendo transportada no caminhão, mantendo-se a elevação da pena em 1/6 pelos 2 crimes, sob pena de reformácio impejos. Apesar da redução da pena, a sua quantidade ainda autoriza, enseja, a aplicação do regime semiaberto. Ademais, os réus permaneceram soltos durante todo o processo, não havendo pena a ser detraída. Também não se mostra possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, pois não preenchidos os requisitos autorizadores do artigo 44 do Código Penal, considerando a quantidade de pena e o fato de o delito ser cometido mediante grave ameaça. Nesse caso, o recurso de apelação de Francisco Igor Dias Leite foi conhecido e desprovido, e o de Michael Douglas Nascimento foi conhecido e parcialmente provido com declaração de ofício. É como voto. Muito obrigada, desembargadora Ângela. Como voto, doutor Cid? Presidente, eu renovo o voto provisório acompanhando a doutora relatoria. Muito obrigada. Como vota, desembargadora Marlúcia? Apesar da inobservância, né, dos requisitos do reconhecimento pessoal, existem outras provas independentes e judicializadas que autorizam a confirmação
da sentença condenatória. Então, eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Então, por unanimidade, recurso de Fabrício Igor Dias Leite, conhecido e desprovido. Recurso de Maicon Douglas Nascimento Holanda, conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte com declaração de ofício. Não é isso, desembargadora? Sim. 4.107. A sequência de 3 zeros, 8501, dígito 41, 2018. Relatoria do doutor Cid. Sequência de 3 zeros. 8501. Desistiu? Ok. O advogado parece que desistiu da sustentação oral, prescindiu. Eu vou só proclamar o resultado, doutor Cid. Recurso conhecido e improvido, é isso? É isso. Voltando à segunda chamada, como disse o desembargador Henrique. 4.75, na recuperação. Apelação 020-1225, dígito 14, 2023, da relatora desembargadora Ângela. Eu indago se o doutor Eduardo Diogo Diógenes Quezado se encontra em sala. Não, então vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido, não é isso? Confirma, desembargadora Ângela? Sim, excelência. Agora vamos para os destaques. Apelação 4.2. Apelação 0050-628, dígito 82, 2021, da relatoria da desembargadora Marlúcia. A senhora está adiante, desembargadora? Sim. Tá certo, confirma, né? 4.46, recurso interdistrito 020-3051, dígito 35, 2024. Da minha relatoria, eu também estou adiando. 4.53, apelação 0039-244, dígito 37, 2013. Da minha relatoria, eu estou retirando de pauta. Apelação 468, apelação 022-9141, dígito 35, 2023. Também da minha relatoria, eu estou retirando de pauta. 4.72, apelação 020-13-22, dígito 90, 2023, da relatoria da desembargadora Ângela. A senhora está retirando de pauta, é isso, desembargadora? A senhora confirma? É o 020-13-22. Ok. Pendente de julgamento. 3.9. Habeas corpus 063-70-89, dígito 29, 2024, da relatoria do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Está faltando o voto da desembargadora Ângela. O desembargador Henrique concedeu a ordem e eu acompanhei. E eu vou acompanhar também. Também, né? Então, por unanimidade, a turma por unanimidade acordou em conhecer do habeas corpus para conceder a ordem impetrada nos termos do voto do eminente relator. (3.35) já foi votado, né? 3.39 também já foi votado, 41, que coisa boa. 3.41, habeas corpus 063-64-30, dígito 20, 2024, da relatoria do doutor Cid. O doutor Cid foi no sentido de ordem conhecida e denegada. Está faltando. Só aqui. Desembargador, eu acho que esse aqui o senhor foi atendido, tá? Tá ok. Foi atendido. Tá certo. Então, pronto, unanimidade, né? Ordem concedida, né? Por unanimidade, né? Ótimo. 4.1 é isso? Sim. 4.1, apelação 00-104,
11, dígito 80, 2017, da relatoria da desembargadora Marlúcia. Foi votado. Tá votado aqui. Tá votado. 4.25, apelação 024, 37, 21 de 70, 2023, da relatoria da desembargadora Marlúcia. É isso aqui. Desculpa. Aqui eu não votei só para fazer aquela distinção, negócio do regime semiaberto. Da adequação, né? Exatamente. Aqui eu vou acompanhar por outro motivo, que aqui o réu é primário, bons antecedentes, todas aquelas circunstâncias judiciais 59 foram favoráveis, foi aplicada a pena mínima, que eu faço essa análise aqui, né? Sim. A maneira, então, eu acompanho só fazendo essa ressalva, que é por outro motivo e não pela incompatibilidade do regime semiaberto. Sim, aí eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Henrique. Coisa periférica que continua com o voto, com a lavratura do acordo. Então foi unanimidade. Só por Só a o voto periférico do reconhecimento, né, da adequação. Mas aí ele foi favorável. Foi favorável. A concessão foi favorável. Por outro fundamento. Fundamento diverso. Então, o réu ele vai conseguir o réu. Sim, foi expedido. Só que a desembargadora do presidente e eu é por outro motivo. Né? Exatamente. Pronto. 4.30, apelação, sequência de 3 zeros, 87, 13, dígito 77, 2017, da relatoria do desembargador Henrique. Eu estou pedindo vista, desembargador Henrique. Perfeito, melhor. Será muito melhor analisado do que por mim. Parcialmente provido de ofício, declarada a prescrição com efeitos extensivos ao réu não apelante, não é isso, desembargador Henrique? Perfeito, presidente. Exato. 4.31. Apelação 00 510 61, dígito 78, da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela. Eu me comuniquei no chat com o desembargador Henrique, aquela questão da nulidade por ingresso forçado em domicílio. Nesse caso, os policiais entraram na residência, mas havia uma justificativa, pois havia informações de que naquela rua havia alguns sujeitos se organizando para praticar crimes. E ao se aproximarem do local, a polícia, né, viram um indivíduo que estava em frente à residência, que se assustou e correu para dentro de casa. Essa situação já tem sido contemplada pelo STJ como autorizadora do ingresso dos policiais na residência. Então, nesse ponto de acolhimento da nulidade, eu ressalvo meu entendimento em contrário. Eu mantenho sem delongas. Eu acompanho o desembargador Henrique. Então, a turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, acolhendo a preliminar suscitada pelos apelantes, de nulidade processual decorrente de busca domiciliar ilegal. Absolveu-se recorrentes com fulcro no artigo 386, inciso 2 e 7 do CPP, ficando prejudicado o exame do mérito recursal do recurso apelatório nos termos do voto do eminente relator. Vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, quem proveu o recurso sob o fundamento da legalidade da busca familiar, domiciliar. É isso, desembargadora Ângela? Por isso é que tá. 4.32, apelação 021 42 85, dígito 52, 2012. Da relatoria do desembargador Henrique Jorge. Falta a desembargadora Ângela. Também mandei um recadinho do coração na rádio da Quermesse. Perfeito. Eu respondi. Pedindo vênia para dissentir,
em uma questão só superficial em relação à quantidade da diminuição da tentativa, desembargador Henrique. Vossa Excelência colocou no seu voto, que o apelante descarregou um tambor de revólver sobre a vítima. Ela fraturou algumas costelas, permaneceu durante 5 dias internada no hospital, e eu juntei aqui um voto do ministro Schietti, em que ele manteve a fração de 1/3, né? No caso, Vossa Excelência aumentou para 1/2. E eu penso que aí ficou muito claro que a tentativa chegou muito perto do seu exaurimento. A questão é só com relação ao aumento da fração Da tentativa. da tentativa. Mantenho, presidente. Aí eu acompanho, o eminente relator. Então, a turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do eminente relator. Vencida a divergência lançada verbalmente pela desembargadora Ângela, que improveu o recurso. A fração. Não, que questionou, respeito da, que A vetorial da divergiu no tentativa. sentido, né, respeito à dosimetria da tentativa, não é isso? Isso, Sim. perfeito. Não é? Só isso. Só isso. Perfeito. Em relação à dosimetria da tentativa. Da tentativa. Quatro 4.58, apelação 020, 22, 52, 07, 2024. Da minha relatoria, né, desembargadora, que nós nos comunicamos. Foi. Esse daqui eu acho interessante, desembargador André, até para a gente debater aqui juridicamente, porque se trata também de uma questão periférica de dosimetria e que esse voto me forçou a estudar essa questão, e eu pus também a assessoria para me ajudar, porque Vossa Excelência está afastando bis in idem da tipificação do 129, parágrafo 13, que é a lesão corporal praticada por questão de gênero, com a agravante do 61, 2F. Vossa Excelência está dizendo que é a bis in idem. Existe um tema do STF, que é o 1197, é 97, é? 1197, é, que fala que não há bis in idem do parágrafo 9º com o 61, 2F. Por quê? Porque o parágrafo 9º do 129 não tratava especificamente da violência de gênero. Vossa Excelência diz no seu voto que, como o parágrafo 13 trata da violência contra a mulher, haveria um apenamento duplicado se, na segunda fase, essa agravante fosse reconhecida. E eu fui procurar julgados e encontrei alguns julgados de tribunais estaduais, do STF e do STJ, não. Essa questão do bis in idem, do parágrafo 13 com o 61, eu não encontrei nada nos tribunais superiores. Encontro o tema, que diz que não há, né? No parágrafo 9. Mas eu entendo que a razão de decidir, ou a razão do tema 1197 pode se aplicar também a essa situação. Por quê? Porque o parágrafo 13 do 129 diz respeito a um aspecto de ordem subjetiva, da violência, da lesão ser praticada por uma questão de gênero. É o 1197. Eu posso dizer como foi? Eu posso Pode, dizer como é que eu... é só porque eu acho uma questão interessante. STJ. Eu posso só dizer assim, porque foi nas questões, eu posso só ler, porque aqui, ó, porque no meu, assim, querida colega Ângela, né, creio que seja o caso de manter o voto, considerando que deve ser realizado, no meu caso, no meu voto que eu penso, o distinguishing com a tese firmada no tema repetitivo 1197 do STJ, que teve como parâmetro o crime do artigo 129, parágrafo 9º do CP, o qual tutela a violência doméstica, cujo elementar do tipo penal não faz nenhuma referência ao gênero feminino. Por outro lado, o delito do artigo 129, parágrafo 13 do CPB, tratado nos autos em questão, traz em sua redação a violência contra a mulher, mesmas circunstâncias dispostas na agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do CPB, configurando bis idem a sua aplicação simultânea, ao meu ver. Em outras palavras,
o crime do artigo 129, parágrafo 13 do CPB é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, assim como a agravante do artigo 61, inciso 2F do CPB, incide quando o agente pratica o delito com violência contra a mulher na forma da lei específica. Por isso que eu justifiquei. Eu entendi, mas eu vou divergir até para resguardar meu entendimento, Sim, pois não, porque a gente debateu, claro, para situar, porque é o seguinte, no 129.13, que foi posterior ao 9º, não é? De fato, há essa especialidade, Vossa Excelência falou. O tema 1197 diz que no absinde no 9º e no 61. Aqui a gente está falando de outro parágrafo, do 13, concordo. Não encontrei julgado nas cortes superiores, mas o que eu debati internamente? A questão da violência de gênero contra a mulher está no 13. E a questão da violência doméstica está na agravante. Nem toda violência de gênero contra a mulher é feita no ambiente doméstico. Só para dar um exemplo. Se dois irmãos estão brigando por uma questão, por herança, eu tenho uma violência de gênero. E se isso for dentro de um ambiente familiar, de coabitação, em que é mais grave, é um dado objetivo, aí eu tenho um agravante. Então, eu acho que, por analogia, penso eu, o tema 1197 se aplica aqui. Não a aplicação direta, mas analógica. Então, eu prefiro me resguardar e não acompanhar o voto de Vossa Excelência, embora compreendendo suas razões, e embora reconhecendo também que as cortes superiores ainda não enfrentaram essa questão especificamente, mas eu penso que são duas coisas distintas. Uma coisa é a violência de gênero, da lesão corporal do 13, e outra coisa é o ambiente doméstico, onde ela pode ser ou não praticada. Uma violência doméstica, se praticada no contexto doméstico, não violência de gênero, se praticada no contexto doméstico, pode haver a incidência das duas coisas. Entendeu? Então, eu vou pedir vênia, até porque eu acho que isso talvez venha alguma coisa aí das cortes superiores, viu? Assim, achei interessante, eu nunca tinha pensado aqui sobre isso. Sim. Enquanto não vem que seria o... Ser mais favorável ao réu. Mas realmente é interessante, mas eu sei. Eu acho que, mesmo quando não tem posicionamento, acho que deve ser mais em benefício do réu. Eu encontrei alguns julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não encontrei das Cortes Superiores, no sentido de que não há bis in idem, né? Eu até nem coloquei no chat, mas aqui, uma aqui do TJ Minas Gerais, agora de janeiro de 2024, mas reconheço que a matéria é discutível, mas eu quero só me reservar, porque eu ainda não relatei nenhum nesse sentido, só me resguardo, só a maioria, para resguardar a maioria nesse caso, essa minha manifestação. Tá, pois não. Doutor, tu mantém esse voto, né? Ok. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento nos termos do voto da eminente relatora. Vencida a divergência lançada verbalmente pela desembargadora Ângela Tereza Gondi Carneiro Chaves, que entendeu não haver aplicação do bis idem, no caso concreto, consignando outro sim a aplicação por analogia ao tema, né, 1197 do STJ, não é isso? Diferente é. Diferente. Sim. Vamos só. Agora é esse. 462, né? Foi votado, sim. Já foi votado? 4.102, apelação, sequência de 3 zeros, 2179, dígito 03, 2018. Relatoria do doutor Cid. Quem falta votar? Eu. A desembargadora Malúcia e o desembargador Henrique, não? Alteração foi Sugerida feita, Excelência.
com a relatoria. É. Sim. Tá. Então, por unanimidade, não é isso agora? Sim. Voto é o mesmo? Então, Ele fez a apenas alteração. houve uma... Conhecido e improvido, é? É porque eu não sou... Tentando abrir aqui. É só uma sugestão, né? Não Conhecido e desprovido. sim. Conhecido e desprovido, né? Por unanimidade, é. Desprovimento. De ofício, reconhecimento da atenuante da minoridade relativa. 4.104. Apelação, sequência 3 zeros, 20, 95, dígito 03, 2018, relatoria do Dr. Cid. Foi no caso que encaminhei para o juizado especial. Divergente. Foi uma modificação, Certo. foi encaminhamento, esse inclusive foi modificado, eu queria que a secretaria verificasse. Remessa ao juizado especial criminal, provimento parcial. Houve alteração do teor. Remessa ao juizado especial criminal. Sim. É o caso da decisão do Supremo. Sim, é a minha sugestão, reconhecimento. O artigo 28. Reconhecimento da tipicidade, remessa ao juizado especial criminal, Sim. provimento parcial. Sim. 506, né? A súmula. E eu acho que a última agora também. Já houve alteração, doutor? Já, no voto todo, já fiz alteração, já. Certo. 4.108, apelação 021, 93, 01, Pois é. dígito 6, 2020. Houve uma alteração também, mas só verificar aqui, excelência. Recurso conhecido e parcialmente provido. Antes não era provido. Era improvido, Era né? improvido. Então, há recurso conhecido e parcialmente provido. Né? Porque houve um desvirtuamento na sentença com o acatamento do artigo 35 de organização, enquanto o desembargador Henrique apontou muito bem essa questão. E já está alterado. Então, Okay. recurso conhecido e parcialmente provido. Certo. Então, por unanimidade, né? Sim. Então, recurso conhecido por unanimidade. Então, anos 15 processos. Ainda tem mais? Não, né? Graças a Deus. Pronto, nós encerramos. Muito pouco. Vocês estão assim, conformada. Alguém deseja falar? Devia trabalhar mais aqui. Um pouquinho aqui. Essa Câmara é diferenciada. Hoje estiveram aqui o presidente atual. Pedro, é isso. Sim. Olha, eu agradeço a presença da doutora Nádia, doutor Caetano e todos os mais colegas. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada, uma excelente semana.